começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje com o deputado Daniel Coelho, do PSDB, deputado participante e um dos integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E vamos falar a respeito do Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil é uma espécie de constituição da grande rede mundial aqui no Brasil, estabeleceu critérios de atuação dos provedores e também penalizações àqueles infratores que usam pornografias ou perjúrios e acusações infâmias contra as pessoas que circulam na internet. Deputado, o Marco Civil da Internet tramitou no Congresso durante 3 anos. De repente, em menos de 2 semanas, ele foi aprovado no regime de urgência para que a presidente Dilma Rousseff lançasse ele, mostrasse ele no Congresso Mundial, chamado NET Mundial, como um avanço grande na governança da internet aqui no Brasil. Esse Marco Civil da Internet foi bom para o país? Olha, a ideia, o conceito do projeto, ele é bom. Você precisa ter algumas regulamentações que garantam a liberdade que representa a internet. A internet, ela tem uma característica muito própria, é um veículo de comunicação que permite não só a gente dizer o que pensa, mas também ela dá a oportunidade de você retrucar, de você responder, de você opinar. Então, é importante que você tenha a liberdade e garantia da qualidade do serviço. O que você teve que é contestado nessa questão do Marco Civil é a maneira como ele foi conduzido. Quer dizer, você teve um tempo muito longo onde o projeto ficou parado ou a discussão não andava e depois o governo tentou aprová-lo usando da força, usando da força do governo, da maioria. Então, um processo atropelado. Você poderia ter tido ao longo desses 3 anos tempo para debate, para discussão, ter realizado audiências públicas nos estados, ter ouvido os especialistas, quer dizer, houve tempo suficiente e no final terminou se aprovando o projeto nas pressas e na correria. Então, um processo equivocado, mas no conceito é um projeto bom, tanto que não havia oposição específica de nenhum partido no seu conteúdo. Os partidos de oposição, o PSDB, se posicionaram em relação à forma de que ele deveria ser discutido com outro formato, de uma forma mais democrática, mas no conceito geral ele é bom para o país, sim. Quando se fala em Marco Civil para a internet ou para qualquer outro segmento, se pensa imediatamente no enquadramento legal, numa série de restrições para o usuário, no caso. Mas isso não vai acontecer com o Marco Civil da Internet? Não, o projeto ele não vai limitar a ação do usuário. O usuário continua com a possibilidade de poder se manifestar com tranquilidade, dizer o que pensa. Você não tem censura. Você tem a regulamentação na prestação dos serviços, regulamentação na maneira como as empresas que operam na internet vão ter que se comportar umas com as outras e com o cliente. Então, ele não vai controlar de forma alguma o conteúdo, até porque isso seria inconstitucional hoje no país. Não há espaço para a gente ter nenhum tipo de censura. A internet ela é um ambiente de livre expressão de ideias. Agora, a regulamentação, como a gente disse, ela não traz prejuízo, apenas o formato que foi equivocado. Quer dizer, você pensar que o Congresso Nacional passou 4 anos debatendo esse tema para, no apagar das luzes, fazer a sua votação nas pressas, quando isso deveria ter sido feito com tranquilidade ao longo desse tempo. E até esse assunto já era para estar resolvido. Se a gente perceber bem, um governo que tinha maioria, como tem o governo atual, ele poderia ter votado esse projeto com muita tranquilidade lá atrás e tendo mais debate. Então é um processo equivocado, apenas que fez com que houvesse uma polêmica talvez desnecessária para um tema que é importante para o país. Um dos principais pontos desse novo marco é exatamente a chamada neutralidade da rede. Isso porque os provedores ou as grandes empresas que estão por detrás dos provedores da internet queriam cobrar diferencialmente cada espaço de uso da internet. Por exemplo, se você usasse só para receber e-mails, você pagaria tanto. Se fosse para usar filme, receber filme, pagaria mais. E assim a cada um seria crescido de um percentual a mais. E com essa decisão do marco, a cobrança é única. Cada um usa da forma que achar melhor a rede, o sistema de
da rede. Como também você ficou com essa questão da neutralidade impedido de dar preferência. Claro que você pode contratar um serviço com maior velocidade, mas aquele que tem menor velocidade, ele não pode ficar bloqueado pela rede, dando prioridade aos que estão com um contrato de valor maior. Então você também tenta dar uma nivelada e iguala, principalmente para aquela população que não tem acesso a um produto, um pacote de internet mais caro. Então, como a gente vê, assim, o conteúdo em si do projeto ele não é ruim. A forma, quando é equivocada, é quando você não discute, quando não debate, quando não convoca a sociedade para fazer a discussão e quer aprovar pela força. Aí sim é que há o problema. Mas a questão da neutralidade e de algumas, né, regulamentações na relação, porque aí a gente trata da relação da empresa para o consumidor, isso é importante, porque você precisa proteger o consumidor, já que hoje, se a gente perceber, boa parte da população brasileira é consumidora da internet, seja na sua casa recebendo um serviço para utilizar no computador, mas pode ser também no celular. A gente tem hoje uma grande parcela da população que utiliza o serviço de internet no seu celular, além daqueles que frequentam a internet no lan house, no seu local de trabalho. Então, talvez uma grande maioria hoje da população brasileira já tenha, de uma certa forma, algum contato com a internet. Exato. E dentro desses pontos também estabelece as punições para o uso da pornografia na rede, para o uso de infâmias contra pessoas na rede. Isso foi bem definido no projeto, né? Você já tem, o projeto ele regulamenta algumas situações. Você já tem limitações em relação, por exemplo, à questão da pornografia. A gente já tem algumas limitações legais. Você tem um problema sério que ocorre no país, em outros lugares do mundo, porque a internet é uma coisa globalizada, né? Você não consegue... E por isso, inclusive, é difícil regulamentar, porque você pode ter uma regra aqui no Brasil, mas eu posso estar acessando com uma conta da Argentina. E uma lei do Brasil não vai poder bloquear a minha ação lá na Argentina, mas o que eu estiver postando lá sai aqui também. Quer dizer, a internet ela é interligada, por isso ela é de difícil controle. Mas você já tem, né, problemas sérios com a pedofilia, no que se refere à pornografia em específico. Pedofilia é um problema, a pedofilia na internet, que as pessoas, né, divulgando material pornográfico com pessoas de menor. Né? Então você já tinha algumas leis que bloqueavam, mas o projeto em específico ele faz, né, regulamentação, faz detalhamento. Agora a gente tem que resguardar, né, de que mesmo que se tente controlar, né, a pornografia ou até a questão de uma calúnia, de uma difamação em relação a qualquer cidadão, de que o controle que você vai tentar dar à internet nesse sentido ele é limitado porque você não consegue controlar o que está sendo postado de origem de outros países. E tem gente no Brasil que tem a sua conta de internet no Caribe, na Europa, na África, na Ásia, e você não tem controle sobre isso. Então, há um poder limitado e aí entra sempre a questão que é a mais importante, é você ter uma população consciente que tenha o nível educacional e a capacidade de poder usar esse instrumento de forma adequada, sem causar prejuízo a ninguém. Deputado, talvez nas últimas 3 eleições, a internet teve uma participação mais ativa nesse universo político, né? E cada vez mais a internet se mostra presente, principalmente em campanhas eleitorais. O senhor acha que ela já está com maturidade, embora a Justiça Eleitoral tenha feito uma série de restrições para o uso da internet, mas você acha que a maturidade da internet atual já permite a participação direta nessas campanhas eleitorais? Eu acho que não só nas campanhas, eu acho também nos mandatos, né? Eu posso dar o exemplo do trabalho que a gente faz aqui na Assembleia hoje. A internet e as redes sociais talvez sejam um instrumento mais importante nosso de comunicação com a sociedade. Através da televisão, a gente tem uma audiência enorme, as pessoas podem nos ouvir, podem nos ver, mas na televisão eu estou falando aqui, você está falando, mas quem está em casa só está ouvindo. Na internet, quando a gente faz uma postagem na rede social, eu posso falar, mas eu também vou ter que ouvir. As pessoas vão opinar, vão criticar, vão dar uma sugestão. Então é um instrumento extremamente importante. A gente tem uma página no Facebook que é bem movimentada, e boa parte dos projetos que a gente apresentou aqui na Assembleia foram sugestões de internautas, pessoas que foram lá, que entraram, que promoveram algum tipo de discussão. Então ele é um instrumento extremamente importante, ele está ganhando espaço. Eu acho que nas 3 últimas eleições era a promessa. A internet vai, e talvez o peso dela tenha sido ainda algo limitado. Nessa eleição eu acho que a internet vai ter um peso grande. Se você pegar o número de pessoas hoje que tem uma conta numa rede social ou algum tipo de acesso na internet, já é uma parcela representativa da sociedade. Então, ela vai ter uma influência. Claro que ninguém decide só pela internet. A internet ela é
ela é mais um instrumento de informação para as pessoas. As pessoas vão ter a internet, mas vão juntar isso com o jornal escrito, com a revista, com a rádio, com a televisão, com a opinião do vizinho, do pastor, do líder do seu bairro. Quer dizer, tudo isso influencia. Então, é um conjunto de fatores e a internet se insere, sem nenhuma dúvida, como um instrumento essencial no processo político, seja na eleição ou no próprio trabalho, nos mandatos, numa ação parlamentar. Daqui a pouco a gente volta para continuar nosso debate com o deputado Daniel Coelho, do PSDB. Ele é um dos integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Vamos conversar com ele sobre a internet diretamente na campanha eleitoral, favorável ou desfavorável para cada candidato. Até já.